E aí, Bemorumbi, eu sou o Vinícius Amado, eu trabalho na comunicação aqui da nossa igreja e hoje eu tô aqui com dois presbíteros que vão contar pra gente um pouco mais sobre o processo de transição do cargo de pastor sênior e que se você não tá sabendo muito sobre isso, a gente tem outros conteúdos aqui no feed do YouTube e nas redes sociais e que você pode checar sobre isso. Então eu tô aqui com o Eli Matos e com o Nemer Sarhan, dois presbíteros e membros da nossa igreja de longa data. E eu queria começar perguntando pra vocês como que começou, como é que surgiu esse assunto da transição, se partiu de vocês, se partiu do Lee, de onde veio isso? Nós estávamos em reunião em fevereiro de 2023, juntamente com todo o presbitério e os pastores, também o conselho de administração, o conselho de gestão, tratando a questão do ar-condicionado. E junto com isso, o pastor Elisanes trouxe esse pedido, que considerando em família, o momento de família que estavam vivendo, tudo, e a própria família recomendou para que ele reduzisse um pouco o ritmo e já iniciasse a transição, né? Ele já tem 72 anos, a família, tem gente aqui no Brasil, tem gente fora do Brasil, ele precisa começar a dar mais atenção e mais tempo para a família dele. Então ele chegou à conclusão que era o momento de ele iniciar um processo de transição para a nossa igreja percorrer os próximos 10, 15 anos. Então, só para ficar claro, isso não foi algo que surgiu ou estava programado na agenda de vocês para essa reunião, foi algo que veio do Lisânias mesmo, certo? Exato. Exato, a gente não sabia de nada. Ele chegou e nos trouxe uma surpresa. Agora a gente tem que pegar essa surpresa e transformar um novo pastor sênior para a nossa igreja. E nessa mesma reunião foi perguntado como poderia conduzir o processo, a gente ainda não sabia como formatar isso, nem quem responsabilizaria, e nessa mesma reunião foi estabelecido que o presbitério ia formatar esse processo de transição na igreja. Importante salientar que o pastor Elisanes conversou com a família e eles chegaram à conclusão que ele deveria começar esse processo de transição. Porque esse é o momento dele dar atenção para cada um deles. Não porque ele esteja com algum problema, alguma doença ou algo assim. Mas que é o momento de viver em família, fazer outras coisas e deixar mais em segundo plano a igreja. Aproveitando, vale dizer que esse não é um processo aberto, certo? Ou seja, as pessoas não podem participar das reuniões de vocês, apesar delas existirem. Vocês poderiam falar um pouquinho mais de como é que tem sido a dinâmica de vocês de encontro ou de oração? Como tem sido a dinâmica durante esse tempo desde fevereiro? A gente entende que o presbitério foi eleito pela igreja, né, indicado pela igreja, estabelecido pela igreja. Tem um grupo menor para a gente estar trabalhando com as ideias, com as demandas, né? A gente se reúne semanalmente e durante esse período a gente tem buscado muito o Senhor com jejuns e orações, buscado na palavra mesmo para que a vontade do Senhor seja feita com cada decisão, em cada detalhe, e que tudo seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Inclusive, teremos até um retiro de oração para estarmos passando um final de semana focados, orando, buscando o que Deus tem para a gente nesse processo. Bom, e a pergunta-chave, já existe algum nome em mente? Ou vocês já trabalharam com algum nome? As reuniões de vocês já chegaram nesse ponto? Como tem sido isso? Não, nós não estamos no ponto ainda de nomes. Nós fechamos algumas ideias do processo e a partir de agora, com a comunicação do pastor Elisanes para a igreja, nós vamos junto com os pastores, junto com todos os presbíteros e mais algumas outras pessoas que têm conhecimento entre os pastores batistas, começar a análise de nomes e procurar ver o que Deus tem para a gente. Então, quais são os requisitos então que vocês estão avaliando para que a gente encontre um novo nome? Vocês poderiam dizer um pouco sobre isso? Nós estamos trabalhando com 3 pilares. O primeiro pilar é o púlpito. Nós queremos que o nosso futuro líder seja uma pessoa que suba no nosso púlpito e consiga comunicar as verdades bíblicas da melhor maneira possível para que todos nós possamos crescer na vida cristã. Então, o segundo ponto que a gente está considerando também é que ele tem uma forte experiência em liderança. A estrutura da Igreja Batista Morumbi é grande, cheia de desafios. Então, é preciso que uma pessoa já tenha bastante experiência em liderança. E o terceiro e último ponto é a formação teológica desse pastor. Nós queremos uma pessoa sólida teologicamente, uma pessoa que possa trazer muito conteúdo para a gente. Além desses desafios, desse pilar que a gente estabeleceu, tem aspectos que a gente olha bastante. Por exemplo, o Paulo já especificado quais as características de um pastor, de um sênior, de um líder. Então a gente está de olho também nessas especificações que Paulo nos ensinou, nos deixou, e a gente ainda relacionou algumas coisas importantes que a gente gostaria de encontrar nesse novo líder, para que fossem, assim, nos ajudasse a pautar sobre as coisas que tem que fazer, dos desafios que tem na nossa igreja. E fora isso também a gente fez um trabalho grande de SWOT
novembro do ano passado, e todo esse trabalho do SWOT também nos pontuou com alguns aspectos bastante importantes serem considerados nessa nova fase da igreja. Eu não sei se, Vini, se você lembra que nesse trabalho nós levantamos uma série de pontos fortes e uma série de pontos fracos da igreja. Então, os pontos fortes nesse processo, nós queremos blindá-los. E os pontos fracos, que esse pastor venha com uma visão que nos ajude a trabalhar esses pontos, para que daqui 5, 10 anos, esses pontos fracos possam se tornar pontos fortes e uma marca da nossa igreja também. Bom, uma coisa que todo mundo com certeza quer saber é quanto tempo vocês precisam para que esse processo aconteça, de encontrar nomes, avaliá-los e conseguir trabalhar com eles. Vini, esse é um tempo que a gente não sabe. A gente tem algumas expectativas, mas a gente não sabe, porque vamos começar a trabalhar nomes, buscar a vontade de Deus, e a gente entende que esse nome pode aparecer em 2 meses, 3 meses, ou 1 ano, 2 anos. Mas o importante é que durante todo esse período, o pastor Lisânias continuará liderando a nossa igreja. É algo importante. Alguma coisa muda na igreja durante esse processo que não tem prazo para acabar? As rotinas da igreja, a agenda da igreja vão continuar fluindo normalmente. Já está sendo montada já uma agenda para 2024, orçamento para 2024. Então a gente está trabalhando, mas obviamente a gente entende que quando começar a identificar a pessoa e trazer um pouco mais para próximo, vai começar a ter um alinhamento. Mas a igreja continua funcionando normalmente. O pastor Lisânias não vai deixar a gente parar a igreja. Ele ainda tem bastante gás para nos empurrar e continuar caminhando dia a dia, semana a semana, mês a mês, até o dia que Deus quiser. Além do mais, pastor Lisânias é nosso, amado, querido nosso, afeto do nosso coração aqui. É um pastor que tem essa característica toda de pastorzão. A gente não abre mão dele. O que está acontecendo é um ajuste ministerial, algum que a gente precisa fazer. Mas com relação à pessoa dele, a gente espera e quer conviver com ele ainda durante muito tempo. Bom, e quais são as formas que as pessoas, os membros, assim como eu, podem participar de certa forma do processo? Quais são as formas abertas que elas conseguem se envolver? Então a gente precisa de muita ajuda em oração, em jejum da igreja. Por causa disso a gente já está até formatando o calendário de oração que começa nesse domingo. Esse com orientação para cada dia, com temático. Nós vamos estar saindo para um período de jejum e oração, mas que isso estenda para toda a igreja, para que o Senhor fale no coração da gente, nos dirige em todo esse processo. O ponto fundamental que a igreja pode nos ajudar é orando, orando e orando. E a hora que cansar de orar, orem de novo. Bom, algo importante então para vocês é o seguinte: a gente tem alguns canais de comunicação que você pode saber mais sobre o processo como um todo. Se você quiser falar com os presbíteros, como o Eli e o Nemer, você pode mandar um e-mail para transição, só que sem os acentos, então transical@ibmorumbi.com.br. Além disso, essa jornada de oração que eles comentaram, ela vai estar disponível em PDF para você, de forma física aqui na igreja, e também a gente vai estar fazendo ela diariamente pelo Instagram da igreja e pelos stories, tanto do Instagram quanto do Facebook. Além disso, a gente vai ter lives de oração e de meditação sobre esse assunto que vamos fazer juntos toda quarta-feira. E a gente quer convidar você a participar de tudo isso. Se você tiver alguma dúvida, obviamente esse e-mail está aberto para vocês poderem conversar com os presbíteros. E o nosso time de redes sociais está pronto também para interagir com vocês e poder explicar um pouco melhor ou direcionar para os presbíteros alguma dúvida que vocês tenham. Beleza? Valeu!